Surge ao longo do capital cultural em letras brancas no fundo rosa, há ondas no canto esquerdo inferior e no canto direito superior. Apoio: Secretaria de Cultura de Pacatuba, Política Nacional Aldir Blanc, Ministério da Cultura e Governo Federal. Surge ao logo do Pipoca Pod em letras brancas no fundo rosa. Troca para a pipoca. Olá, seja bem-vindo ao Pipoca Pod, o seu podcast sobre capoeira. Eu sou Jéssica Oliveira e aqui você pode me chamar de Pipoca. Eu sou capoeirista, historiadora, especialista em literaturas africanas de língua portuguesa e em gestão cultural. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre relações de poder dentro dos espaços da capoeira. Se você é novo aqui, nós estamos preparando aqui uma série de 8 episódios para falar sobre questões de gênero dentro da capoeira. Então nós temos 7 convidadas que vão estar trazendo as suas opiniões sobre cada um dos assuntos abordados por episódio. Então, se você não conferiu ainda os outros episódios, é só olhar no nosso canal. Eu sou uma mulher branca, de cabelos ruivos e volumosos, cacheados. Eu estou usando uma blusa de alça cinza com desenhos de folhas em azul. Meu fundo atrás de mim também é cinza. Surge a logo do Pipoca Pod em letras brancas no fundo rosa. As ondas continuam. Troca para a pipoca. Se você não conhece o termo relações de poder, eu vou te explicar. As relações de poder elas vão se estabelecendo em diferentes espaços da sociedade, sejam espaços educacionais, empresariais, e geralmente dá poderes e privilégios a algumas pessoas e a outras não. As relações de poder também podem ser compreendidas dentro dos espaços da capoeira, onde nós encontramos alguns sujeitos com mais privilégios do que outros. E o problema nisso está quando essa pessoa começa a utilizar os seus privilégios como uma forma de exercer poder sobre o outro, Uma forma de dominação, de controle, que pode gerar desconforto e desrespeito em maior parte das situações. E por que a gente está abordando isso num episódio que vai falar sobre relações de gênero? Porque isso também perpassa as relações de poder, perpassam as relações de gênero, exatamente porque muitos homens acabam em posições de poder e se utilizam dela para tirar vantagem. Não são raros os casos de professores e mestres que se utilizam desse lugar de poder para tirar vantagem de suas alunas e alunos. Então, por isso que é importante que a gente possa debater. E essa é uma das formas que a gente pode estar combatendo. Afinal de contas, discutir questões que geram desconforto, que geram desrespeito e às vezes até atos ilícitos é importante para que a gente possa avançar no debate, para que você possa discutir com as pessoas que estão próximas a você e possam identificar coisas que vocês estão passando ou que já passaram e que é importante que isso seja discutido, que isso seja debatido para que possa ser combatido. Determinadas ações que beiram ou até são mesmo ilícitas, que são ilegais e que acontecem com o velamento de muitos de nós, que observam as situações e que passam pano para determinados comportamentos que não devem ser aceitados em sociedade. Surge o título em letras brancas. 28º episódio, Relações de Poder na Capoeira, no fundo rosa. Boa tarde, galera. Eu me chamo Ana Luísa. Na capoeira eu sou conhecida como Bruxinha. Tenho 16 anos e moro no Maracanaú, numa comunidade chamada Maracanãzinho. Estou num local de associação dos moradores do Maracanãzinho. Aqui nas minhas costas tem uma bandeira no Camangula, tem o nome Bora Vadiar Ceará. Ponta para trás. Tem as graduações do meu grupo. Estou sentada na cadeira branca. Toca a cadeira com as mãos. A parede atrás de mim tem uma janela e a parede é branca. Estou com uma blusa do Camangula. Toca na camisa. Não atualizada. Tô com um short cor de pele e com um chinelo. A camisa diz Camangula, estagiário Sidou. Meu cabelo é ondulado, raspado lateralmente e atrás. Ela toca o cabelo. Eu sou parda. Aponta para a pele do braço. E aí? Nega com a cabeça. Tem um aparelho. Aponta para os dentes. Olá, eu me chamo Janaína, mais conhecida como Fiona na capoeira. Sou aluna do professor Pardal, equipe Capoeira Brasileira. Nós fazemos parte do
mais uma vez, a equipe brasileira, mas também somos projeto Terra Fértil. As mãos se tocam sobre a mesa. Bom, aqui na minha frente tem uma mesa de madeira. Atrás tem uma parede amarelada, metade amarela e metade azulejo branco. É um espaço bem amplo, onde temos cadeiras brancas, mesas brancas, né? Eu, inclusive, estou sentada numa cadeira branca. Estou vestida com uma blusa branca, na verdade, com letras na frente. Uma inicial PTF. Meu cabelo é curtinho, na alturinha da orelha. Estou com um brinco de gota, prata. Meu cabelo é cacheado. Estou com um relógio no braço direito. No meu braço esquerdo eu tenho 2 tatuagens. E sou morena, tenho olhos castanhos. E é isso. Saudações a todos. Sou Maria Janaína Rodrigues da Silva, conhecida na capoeira como Mestra Janaína. Faço capoeira desde 1988. Iniciei no Grupo Zumbi de Capoeira com Everaldo Ema, depois assim passando para Mestre Ulisses Ferreira Lima, que é hoje meu mestre, né, que me formou em Mestre de Capoeira em 2010. E estou aqui há 37 anos com a capoeira, trabalhando, né? Sou educadora social, né? Tenho 2 núcleos, trabalho com crianças, com jovens, né? E adultos. Também sou professora de arte e cultura, trabalho nessa área. E assim, abranger esse lado do mundo da integração feminina, também de capoeira. Tem uns trabalhos, né, que a gente faz aí magnífico, muito bom, importante, interessante para a mulherada na capoeira, assim, estando lado a lado com os homens. Venha com a gente nesse salve. Olá, estou aqui na minha residência, né, numa parte da minha residência, onde eu guardo algumas coisas da capoeira, né. Eu também estou aqui vestido com a blusa do meu grupo, né, que foi criado, a camisa que a gente usa atualmente para treinos e eventos. Ou eu gosto de usar minhas... Ela se toca enquanto fala. Mandadas e gosto de usar brinco, usar batom para estar sempre assim elegante na capoeira. Aqui eu tenho uns banners meio que de eventos que já foi produzido, do Zumbi. Tem aqui alguns troféus, né? Ali de campeonato da capoeira, tanto meu como do meu filho, como da minha neta. Tem aqui as minhas lindas lembranças e a gente vai nesses eventos maravilhosos que a gente recebe. Tem mais ali daquele lado, uma prateleira cheia de riqueza, que é da capoeira que a gente ganha, né? É muito importante, assim, que a gente ganha essas lembranças, homenagens. Então, assim... Gesticula com as mãos. Rico. Pra mim, a minha riqueza maior que tem é essa parte aqui, né? Onde eu fiz ali minhas coisas também, com as vergas, meu berimbau, as coisas pra fazer uma colheita das crianças. E é isso aqui é o meu espaço, é a minha cultura. Gesticula com as mãos. Olá, eu me chamo Karine de Oliveira Amaro. Sou mais conhecida dentro da capoeira como Mestra Gata Braba. Comecei capoeira em meados de 88 para 89, com o Mestre Ferrinho. Né? Até então, era simpatizante de capoeira, andava com os capoeiristas, porém, não praticava capoeira. As mãos se tocam sobre a mesa. E começou um projeto do Mestre Ferrinho na escola onde eu estudava, o Júlia Jorge. E fiz 1 ano de capoeira com ele. Eu sempre gosto de detalhar esse momento, porque foi um momento da minha primeira vivência, né, com a capoeira, meu primeiro gingado e meu primeiro professor. Depois disso, passei 10 anos, né, viajei, fui morar fora, casei e em 97 retornei para a capoeira e dessa vez com o Mestre Samurai, né, e desde então estou até hoje dentro da Terreiro Capoeira, que vai fazer 29 anos. Sou mãe, sou avó, sou esposa, tenho um projeto social que se chama No Terreiro das Tijubinas, onde esse ano eu vou completar 6 anos de projeto. Nós vamos fazer nossa 6ª edição e amo capoeira, amo trabalhar com a cultura popular, né? Porque eu sei que a capoeira tem um leque imenso de coisas que a gente ainda tende a descobrir. Bem, vou fazer uma autodescrição, né? Eu sou de cor branca, tenho meus cabelos pretos, estou vestida com uma blusa preta e um short, uma bermudinha jeans. Estou sentada numa cadeira verde de plástico. Estou
numa mesa. Toca a mesa. Ao meu lado tem uma outra mesa branca. Corra para trás. Com alguns adereços de panelas de barro. Gesticula com as mãos. Algumas coisas que eu gosto de decorar minha casa. A parede da minha casa, onde eu estou, nesse ponto da minha casa, ela é de cor mostarda. Olá, me chamo Anabel Bernardo Pinheiro. Na capoeira sou conhecida como Bel. Iniciei a capoeira em 2001, aos 16 anos, com a mestra Wanda, no bairro Canidezinho, em Fortaleza, Ceará. Atualmente eu treino com o contramestre Macarrão. Sou professora do grupo Aruanda Capoeira. A nossa sede fica em Brasília e o mestre é o mestre Igor. Bel sorri enquanto olha para a câmera. Eu sou Anabel, tenho cabelo preto, longo, cacheado, tenho a cor parda e estou com uma blusa preta escrita o nome Capoeira. Atrás de mim tem um banner na cor branca com a logomarca do grupo Aruanda Capoeira, com o nome Aruanda Capoeira nas cores vermelha e azul. Olá, eu sou Marina. Na capoeira o pessoal me conhece por Tijubina. Atualmente eu tenho uma graduação de professora de capoeira. Estou na capoeira desde 1996. Sou mãe atípica, mãe de 4 filhos. Vou fazer agora uma rápida audiodescrição. Eu sou uma mulher pequena, parda, de cabelos pretos, olhos castanhos escuros, magra. E estou vestindo uma blusa branca do meu grupo de capoeira, grupo Capoeira Ponto, e um shortinho preto. Aqui nós estamos num jardim, o local é um centro de educação espírita Solado Girassóis. Atrás tem um prédio laranja e algumas plantas ao meu redor. Olá, me chamo Ruth da Silva Pereira, na capoeira eu sou a professora Ruth, faço parte da AZC, Associação Zumbi Capoeira. Treino com o mestre Jackson lá no Pirambu, e faço parte também aqui do Centro Cultural Mestre Lula. Temos mestre Carla e mestre Lula também. Eu ministro aulas de jongo, de samba, musicalidade, dentro da capoeira. Sou mulher negra, estou com uma blusa amarela, uma calça preta, cabelo amarrado. Aqui atrás tenho... Olha para trás. 4 banners, lá no fundo tem 2 que são os meus mestres, mestre Lula e mestre Carla, uma pintura, da logo do meu grupo, da Associação Zumbi Capoeira. Aponta para os lados. Aos meus lados tem 2 banners, que são do Negras Raízes. Aqui no chão, o chão é amarelo e as paredes são brancas. Aqui do meu lado tem 2 congas, um pandeiro, alguns cachixi e várias baquetas. Encara a câmera séria. A frase aparece em letras brancas em um fundo rosa. A capoeira e as suas relações dentro dela, principalmente quando observadas no espectro de gênero, têm mudado com o passar das décadas. Então eu queria saber como você tem identificado essas mudanças ou não dentro dos espaços da capoeira. Troca para Bel. Essa relação de poder dentro da capoeira, ela sempre foi muito forte pelo fato de, historicamente, os homens já terem esse poder. As mulheres, elas foram começar a votar tem 90 anos. Só os homens tinham esse poder na mão, poder de votar e ser votado. Então é algo que não tem como realmente... Gesticula com as mãos. Reverbera dentro da capoeira. A gente, como capoeirista, também tem sofrido com isso, de muitos espaços em que muitos espaços com os homens no comando, com os homens tendo essa liderança. Tem mudado, as mulheres já não aceitam mais como aceitavam antes, muitas mulheres buscando dar aula, e a gente percebe até uma mudança na vida das mulheres de forma geral. Antigamente, quantos filhos uma mulher tinha? Uma mulher tinha em torno de 10 filhos, 15 filhos. Da minha mãe para cá, já a quantidade é muito menor, tem 2, tem 3. Na minha geração, então, tem 1, quando muito tem 2 e muitas nem querem ter, porque
acaba que dá um trabalho muito maior para a mulher, que traz muito mais responsabilidade para a mulher, que consome muito mais o tempo da mulher. E hoje em dia é algo que as mulheres já estão repensando, né? Já se conversa muito mais sobre essa divisão de responsabilidades, divisão de trabalhos com as crianças, com a casa, e com essa divisão de trabalho, diminuindo a carga da mulher dentro da casa e com as crianças, gera muito mais possibilidades. E é o que a gente vê hoje em dia, que no comando de eventos, no comando de aulas, já tem muito mais mulheres, mas a gente ainda precisa trabalhar muito quanto a isso, principalmente quando a gente fala da mulher mãe. São muitos casos que a gente vê que a mulher chega numa roda e só ela é responsável pelo próprio filho. Ela não consegue jogar, ela não consegue tocar, ela não consegue participar de uma aula. É algo que a gente tem que trabalhar cada vez mais para que todos que estão ali naquele espaço também possam ser responsáveis por aquela criança, para que a mulher, enquanto mãe, não seja penalizada por isso, que ela possa sim ter esse trabalho dividido, para que ela possa continuar na capoeira, permanecer aprendendo, permanecer tocando mirimbau, cantando, jogando e, quem sabe, no futuro chegar numa graduação de mestra e que a gente possa ter essa quantidade de forma mais equilibrada. Troca para pipoca. Interessante que a Bel tenha tocado nesse assunto de maternidade. Foi um tópico que a gente não falou até agora, né? No decorrer desses episódios, de forma muito superficial. Mas a maternidade, ela tem pesos muito diferentes para a mulher. E mulheres capoeiristas não iriam estar isentas desse espaço, dessa discussão, dessas desigualdades também. As mulheres capoeiristas passam por diferentes momentos. Gesticula com as mãos. Principalmente quando elas passam pela maternidade, seja por se ausentar dos treinos no momento da gestação, ou até mesmo após o parto, em que ela tem que se curar, que se restabelecer, e que sofrem represálias de diferentes formas, né? Enfim, e que questionam mesmo a desenvoltura, que questionam o desempenho, né? Que tenha reduzido, e é uma cobrança para que esse rendimento se mantenha. E aí a gente vai para uma questão de ver a capoeira enquanto um rendimento, é muito do caráter dessa capoeira esportiva, né? Mas que é importante que a gente possa entender o quão mágico seja você passar pela maternidade, a sociedade, ela vai te entregar assim, ó, estende as mãos para frente, muitos desafios para você enfrentar, seja do trato e do cuidado com essa criança, ou seja, lidar com as pessoas te questionando. Tu foi pro treino, e com quem tá essa criança? Ela sorri. Entende? E muitas vezes os casais que são capoeiristas, as responsabilidades caem mais sobre a mulher, enquanto os homens se isentam. Isso que eu tô falando, que são raros os casos de homens que assumem de fato as suas responsabilidades paternas e buscam encontrar um equilíbrio ali para que os dois possam manter as suas atividades. Mas a exceção... Gesticula com as mãos. Ela é pouquíssima, são poucos os casais que a gente consegue ver que encontram um equilíbrio. E a regra é outra, é uma regra de exclusão, é uma regra em que a mulher muitas vezes se afasta da capoeira, que deixa de treinar por diversos afazeres, e alguns vão dizer que é escolha, mas às vezes não é. Então, assim, muitas vezes a maternidade, sim, ela vai trazer outros pesos, né? 2 pesos e 2 medidas, seja de uma carga mental ou seja de uma carga física mesmo, de afazeres, de um conjunto de tarefas, seja pensar a alimentação da criança, do dia seguinte, da tarefinha da escola, do que ela vai comer, enfim, de quem vai levar, de quem vai trazer, e de garantir que essa criança, se ela adoeceu, quem que vai ficar, e encontrar um equilíbrio. Passa a mão nos cabelos. É importante para que as relações elas possam se manter, mas que a gente possa viver isso também enquanto comunidade, né? Nós, mulheres e pessoas interessadas em ajudar, poder tentar
oferecer um apoio, oferecer ajuda que seja mesmo, para que essas mulheres possam continuar se mantendo ativas na capoeira. Muitas vezes as pessoas oferecem apenas julgamentos, e julgamento já tem de sobra, né? Para as mães, principalmente as mães solo, que vão ter aí uma carga redobrada de responsabilidades, que vai afetar muitas vezes o seu tempo dedicado à capoeira. Troca para a mestra Gata Braba. Eu acredito que sim. Sim, muito. Antigamente, a mulher, eu tiro por experiência própria, né? A mulher, ela... Se balança para frente e para trás. Ela estava assim, sempre na roda. Gesticula com as mãos. Era muito raro a mulher tocar um instrumento, né? Era muito raro a mulher viajar para algum evento, né? A mulher sempre estava ali nos bastidores. Hoje em dia, não. Hoje em dia a mulher está ali à frente, a mulher está dando aula, a mulher está viajando, né? Está explorando outras vertentes dentro da capoeira. Eu acredito que tende a crescer cada vez mais. As mulheres e a liderança delas está cada vez... Hoje você encontra mestres que lideram um grupo, né? Antigamente você não via isso. Você mal via a mulher chegar até uma corda de monitora. Era coisa muito rara. Hoje você vê uma mulher chegando como mestra e fundando seu próprio grupo e liderando seu próprio grupo. Eu já ouvi dizer que a mulher se vixe, ela é doida. Ou ela é corajosa, né? Primeiro impacto é esse, né? Vixe, ela é louca, ela é corajosa. Pra depois vir aquela coisa de dizer assim, parabéns. Eu nunca vi o primeiro parabéns, né? Pô, que legal, parabéns. Primeiro questionam se ela tá... Nossa, não acredito, ela é corajosa demais. E tem que ter essa coragem mesmo. Gesticula com as mãos. Né? Se você não tá feliz num canto, ou se tua história, teu ciclo encerrou e fechou ali, e ela quer desbravar outras coisas, né? Vou fundar meu grupo. Se ela tem a segurança naquilo dali, vai correr pro abraço que vai dar certo. Verdade. Assim, eu fiquei pensando sobre isso, né? Quando você fala assim, ai, ela é doida, né? E às vezes é só algo que um homem absolutamente normal... Ele não teria coragem. Se fosse mulher, ele não teria coragem de fazer isso, né? Eu já viajei uma vez pra minha primeira viagem, assim... Meti as caras, né? Foi um evento que teve em Palmas, em Tocantins, e fui. Aí, sozinha. Aí chegou uma pessoa do meu grupo, um homem, chegou e me disse assim, tu é doida? Tu vai sozinha? Eu disse, eu vou conhecer Tocantins, eu vou conhecer a galera, porque a gente só se encontrava nos simpósios de 2 em 2 anos, né? E eu sabia que tinha um evento deles ali que era bacana, eu queria estar junto com eles. Gesticula com as mãos. Fizemos uma amizade muito bacana até hoje. E que eu quero ir, e fui. E já fui umas 3, 4 vezes, né? Mas no primeiro momento foi porque eu era doida. Ela sorri. Sim, nós vencemos muitas barreiras. Sim, nós conquistamos muitos espaços. Mas eu acho que nesse quesito eu sou bem ambiciosa. Eu quero que a gente possa fazer as coisas sem ser chamadas de loucas. Ela sorri. Eu quero que a gente possa ouvir só uau, que trabalho incrível, ou uau, como ela é dedicada, entende? E não uau, como ela é louca. Associar as mulheres à loucura definitivamente não é algo novo. É algo que remete ao medieval. E acreditar que uma mulher que foge dos padrões, né, que fogem das expectativas, é tomada por louca. Seja ela por viajar para outro estado, gesticula com as mãos, para conhecer outros capoeiristas, seja por querer estar ocupando outros espaços que antes ela não estava, seja por visitar uma roda, seja por, enfim, tentar coisas novas para ela ou para uma categoria de mulheres mesmo. Uma galera que não tenta, uma galera que por muitas vezes foi podada. E agora, quando tem a possibilidade, vai lá e tenta. Vai lá e pede berimbau para aprender a tocar, ou o atabaque, enfim. Passa a mão nos cabelos. São várias questões que estão envolvidas nisso. E que não deveriam envolver a loucura, né? Deveriam envolver dedicação, deveriam envolver... Eu sei que às vezes algumas pessoas vão te dizer que é modo de falar. Mas o homem não é louco por visitar outra roda, só por visitar.
ou vai viajar para outro estado. Ele não é louco, ele pode ser até aventureiro, mas louco, certamente ele não encara a câmera em tom de riso. Não vai ser chamado, não. Troca para a bruxinha. A mudança hoje em dia que estão se formando muitas mestras, tá vindo muito mais espaço para as mulheres. Hoje em dia até mulheres têm grupo de capoeira e ela mesma que fez, como a própria mestra bruxinha, né? Que não precisou de homem para fundar o seu grupo e o grupo dela é muito bom, entendeu? E tem várias mulheres lá. Troca para a Fiona. Apoia os braços na mesa. Bom, Pipoca, a gente nota que sim, tem várias mulheres em destaque, em cargos de liderança. E isso é muito louvável, né? Mas para mim, assim, na minha opinião, na minha humilde opinião, o que falta é a massa se conscientizar. Olha para um papel. Nós, né? E buscar se preparar cada vez mais pra gente estar... Gesticula com as mãos. Sempre nesses lugares, né? Eu falo nós, que às vezes nós mulheres, nós meninas, nos sabotamos, né? Então, eu acredito muito que se a massa, nós mulheres, nós meninas, nos conscientizarmos disso, nos preparar, nos buscar mais, vamos continuar nesses cargos e nesses lugares de destaque. Não esperar por militância, não esperar, pois a verdadeira militância é a atitude. Ela sorri. Troca para a Pipoca. Bom, eu acredito que sim, há muitas de nós que estão ocupando espaços e que são espaços importantes e que vão fazer com que as futuras gerações possam se inspirar nisso. Mas eu acredito que, para além de ocupar esses espaços, é importante que a gente possa ter voz, que a gente possa se sentir livre para dar as nossas opiniões, mesmo que elas sejam impopulares. Afinal de contas, de que vale a nossa presença se a nossa voz é calada? Eu sei que pode parecer poético também, mas essa não é a questão. A questão é que muitas vezes, quando a gente fala, a nossa fala pode ser levada para diferentes lugares, inclusive um lugar de silenciamento. Troca para a mestra Janaína. Assim, as mudanças que eu vejo que sim vem acontecendo, né? Graças a Deus que foi um avançamento muito grande que está tendo nesse conteúdo, nessa parte assim da capoeira, né? Que é o homem com a mulher. Então, assim, eles entendem mais melhor que tendo trabalhando aí junto com a mulher, a gente traz uma visibilidade, uma melhora de eventos, né? Todo evento que tem aí, ou vai essa troca de corda, uns campeonatos que fazem, sempre tem alguma mulher trabalhando junto, porque elas trazem assim, umas atitudes, uma inovação, né? Elas conseguem fazer um trabalho assim, muito belo, muito bom, para ajudar dentro da capoeira. E assim, o homem compreendeu mais essa parte, né? Antigamente, sabia que a mulher também fazia, mas não compreendia, não enxergava, né? Não valorizava essa parte. E hoje, os homens se entendem mais, sempre precisa da mulher ali ao lado, né? Eu sei, né? Às vezes tem muitos mestres ou professor que tem as suas esposas que faz capoeira, que sempre tá ali junto também, ou aquelas alunas que são os braços direitos, né? Que trabalham muito duro mesmo aí, conheço várias, né? Que são assim. Então, assim, eles têm essa compreensão mais e valorizam, assim, muitas, né? Tem uns ainda que ainda não abriu essa mente, né? Mas com certeza a gente vai alcançar esse nível aí e todos, por fim, vai acabar entendendo, né? Então, assim, hoje é a minoria que não entende esse lado, né? Mas a maioria hoje em dia já estão... já percebeu isso e estão trazendo esse lado, né? Sempre trabalhando ali, quando você botando a mulher para trabalhar junto, ou então às vezes entrega o próprio evento para a mulher fazer, você que vai elaborar tudo aí, você vai fazer tudo pro evento, porque queira ou não queira, a gente tem que aceitar e saber que realmente a mulher ela tem um pensamento bem positivo, ela busca um trabalho assim, bem mesmo... Gesticula com as mãos. Bem importante mesmo, né? Importante, ela articula muito bem, para fazer todo um evento de batizado, troca de corda, música, seja ela com uma roda, às vezes uma roda aberta, o apoio que ela dá é grande, né? E acaba sendo um ponto mais positivo para um evento de capoeira. Troca para a Pipoca. De fato, homens e mulheres precisam entender, né, que é importante que as mulheres estejam ocupando os espaços de poder, espaços de liderança, espaços de tomada de decisões.
porque assim nós podemos contar que, ao menos minimamente, uma de nós vai estar pensando sobre as nossas necessidades, sejam elas quais forem. Mas a gente não pode esperar que as pessoas ao nosso redor entendam o quanto nós somos necessárias ou o quanto nós devemos ser valorizadas. Eu acho que também cabe aí uma autonomia de você saber decidir quando você é ou não bem-vinda, quando você é ou não bem tratada nos espaços. E que sim, que muitas vezes vai caber a você, né, se você é uma mulher adulta, né, se você quer permanecer nesse grupo ou nesse espaço ou não, se você prefere se retirar. E também entender que se eu não estou sendo acolhida nesse espaço, se eu não estou sendo bem recebida, se eu estou sofrendo algum tipo de retaliação, talvez eu não devesse estar nesse lugar. E eu não tô falando sobre você largar a capoeira, calma aí. Eu tô falando mais sobre você poder procurar outros espaços que te acolham. Espaços que valorizem o seu empenho, que valorizem a sua dedicação e que não te reprima, seja por sua orientação sexual, pelo seu gênero, seja pelo que for, mas que você possa se sentir livre para ser quem de fato você é. Gesticula com as mãos. E defender as coisas às quais você acredita. Troca para a Ruth. Teve algumas mudanças, né? Mas não pode dizer assim significativamente, né? Porque não foram mudanças e tal. Já coloco como exemplo, né, eventos, né? Que a maioria dos eventos que tem meninas são umas mulheres que convidam as outras, né? E muitas das vezes quando o homem vem a convidar outra mulher, né, é quando é alguma data comemorativa e tal, né? Mas tem as exceções, né? Que sempre a gente tem que também falar dessas exceções. Troca para Tijubina. A capoeira, ela com certeza, ela muda, né? Hoje a gente vive o que se chama de capoeira contemporânea, quando se fala na questão do jogo. Mas a gente também, a coisa mudou também, configurou, os espaços também estão configurados, as relações estão configuradas de maneira diferente, a relação do professor, independente de graduação, certo? De quem ensina, para quem tá recebendo o ensinamento também mudou. Acredito, eu vejo hoje uma relação melhorada. Acho que nessas questões de gênero também, hoje a mulher tem um espaço na capoeira, hoje ela tem uma voz, ainda não está de igual para igual, né? Você gesticula com as mãos. Vê poucas vezes, você ainda continua vendo muito mais homem na bateria do que as mulheres. E às vezes o pessoal tinha a desculpa de dizer porque as mulheres não querem tocar. Querem, mas a gente não tem a oportunidade mesmo. Sinaliza com os polegares para cima. E infelizmente até dentro de casa, às vezes, né, isso, até dentro da nossa própria academia, a gente fica naquela para pegar o instrumento, mas mudou, a gente consegue pegar, a gente consegue cantar uma música e não só isso, né, a gente consegue ter uma atuação, com certeza. Mudou, melhorou, mas ainda precisa melhorar mais. E não tem segredo. Essa melhora ela vai chegar com a educação, com as conversas, com o diálogo, com a escuta, com o acolhimento. É querer mudar, né? Essas conversas, essas falas que trabalham a favor da igualdade de gênero, do respeito que a gente tem que ter com as mulheres e com qualquer pessoa dentro da capoeira, a gente só vai conseguir quando a gente levar esses diálogos para quem precisa ouvir, entende? Infelizmente, esses diálogos, eles não chegam muito em quem precisa ouvir. Quem Tijubino precisa ouvir? As pessoas que ainda estão com o pensamento lá de trás. Sinaliza em direção às costas. Incapazes de ouvir, incapazes de perceber os outros, incapazes de perceber as pessoas que estão chegando na capoeira. Um aluno iniciante, ele merece o mesmo respeito, o mesmo respaldo, entende? No sentido de ser querido dentro da roda, de ter um momento para jogar, de que se tiver lá todo mundo e aquele aluno quiser jogar, que ele seja respeitado também e não ignorado, como muitas vezes
acontece, como na grande maioria das vezes acontece. Trazer essa nova cultura, essa cultura de respeito mesmo, de empatia, de se colocar no lugar do outro. Nós temos vários relatos, assim, vários homens também relatam isso, que no começo eles as pessoas não davam importância, não davam respeito. Teve um mestre que deu um depoimento, eu fiquei super emocionada, que ele disse que assistiu um treino que veio não sei de onde, de muito longe, foi a pé, e que assistiu o treino, mas não deixaram ele entrar na época, claro, ele não era mestre, ele era um aluno, e ele assistiu tudo do portão, para ver aquele determinado mestre lá na época. Então, hoje ele é um mestre, mas na época ele era um aluno. Por que essa pessoa não merece respeito? Porque ele não tinha o dinheiro para pagar. Entende? Eu acho que a gente tem que ter discernimento das coisas. Todo mundo trabalha e precisa ser pago, é fato. E tem gente que realmente não consegue, não quer pagar as coisas da capoeira. Isso é fato também. Mas a gente tem que ter discernimento. Tem alguém que não pode pagar. E por que não deixar essa pessoa ir lá e treinar? E eu tenho certeza que se a gente parar um pouquinho e observar, a gente consegue ter esse discernimento. Eu estou falando de respeito, estou falando de empatia, de se colocar no lugar do outro. Ah, não, fulano não pagou o evento que não quis, mas gasta lá com farra, com bebida. É diferente de um cara que vem a pé, que é iniciante, que foi só para ver aquele mestre, que assistiu tudo do portão. Então, esse é só um exemplo, certo? Que eu estou dando. Mas que a gente deve exercer essa empatia, né? E essa questão do gênero, ela está mudando, mas ainda é pouco, é muito pouco. A gente vê uma quantidade grande de mestres, uma quantidade pequena de mestras. A gente vê ainda, para uma mulher se formar, eu estou na iminência de me formar contra mestra, e eu já ouvi críticas, sabe? Eu fico passada como é que as pessoas ainda perdem tempo de criticar. E assim, eu não canso de dizer isso, cada um tem sua trajetória, gente. Olhe para a sua trajetória, faça o melhor na sua trajetória. Esqueça a trajetória dos outros. Esqueça a trajetória dos outros. Cuide da sua trajetória, cuide da sua capoeira, do seu tempo. Empregue seu tempo em coisa útil, que você vai ver como a coisa melhora, sabe? Mas enfim, essa questão do gênero, ela melhorou, mudou, a capoeira mudou, a mulher tem voz, né, tem vez. Mas para ficar igual mesmo, equilibrado, na verdade é isso. Equilibrado, homens e mulheres, crianças, velhos, jovens, adultos, qualquer pessoa, pessoas com deficiência, atípicas ou não atípicas, entende? Elas precisam ser apenas respeitadas, né? Linha única, só isso. Mudou, mas tem que mudar mais. Ela sorrindo, troca para a pipoca. A Tiju trocou num ponto super importante, que é quem vai ouvir. Tem um livro muito bom, que é o da Spivak. O título do livro é Pode o Subalterno Falar? O livro é um questionamento. Esse subalterno pode falar. E aí, no decorrer do livro a gente entende que, mesmo que ele fale, gesticula com as mãos. Quem vai escutar? Quem está disposto a realizar essa escuta, né? Quem está disposto a ouvir as demandas e, melhor, fazer algo a respeito dessas demandas. Então, mesmo que a gente fale, mesmo que a gente bata o pé, mesmo que a gente exija, existem pessoas que não estão dispostas a ouvir. Então, é importante que a gente saiba também se preservar a nossa saúde mental, para entender que nem todo mundo está disposto a ouvir, mesmo que a gente esteja disposta a falar. Eu incentivo sempre vocês a estarem falando sobre as coisas que causam desconforto a vocês e que se retirem desses lugares e que procurem lugares que te tragam acolhimento, que te tragam conforto, porque ninguém merece passar por situações que te deixem desconfortáveis. E a capoeira, a gente sempre diz que é o quê? É um lugar de libertação, é uma luta de libertação. E que não faz sentido a gente estar lutando por um espaço de opressão. Sem sentido. E outro ponto, mesmo que as pessoas escutem e que isso entre, não seja só entrar no ouvido e sair pelo outro,
muitas mulheres, ao falar, elas sofrem represálias, né? E que exatamente muitas não falam por isso, né? Por perseguição, por muitas vezes escutar que é a louca, que é coisa da cabeça dela, que na verdade as coisas não foram bem assim, e ter sempre o seu posicionamento questionado, né? Enquanto muitos outros saem ilesos dessas situações e que ainda são bem-vindos nos lugares, ainda são bem-vindos nos espaços, coisas que não deveriam ser, né? Eu acho que não é nem um discurso moralista ou algo do tipo, mas que existem regras, existem leis e as pessoas elas não estão acima disso, independentemente da corda que elas carreguem na cintura. Surge a logo do Pipoca Pod em letras brancas no fundo rosa. As ondas continuam. Troca para a pipoca. Ai, Pipoca, pesou o clima. Desculpa, gente. Ela sorri. Desculpa. Não era a minha intenção. Passa a mão nos cabelos. Mas é necessário. É necessário que a gente possa discutir, que a gente possa conversar, que a gente possa ouvir as meninas, a Bruxinha, a Bel, a Tiju, e que a gente possa discutir essas coisas também em outros espaços, que você possa conversar isso com as meninas do seu grupo, conversar sobre as relações de poder e entender. Porque muitas vezes o que falta é a informação. É a informação de que você está passando por uma situação daquele tipo e que aquilo é inadequado. Eu já passei por diversas situações e que eu só ia perceber depois o quanto foi inadequado, o quanto aquilo não deveria estar acontecendo. Então, quanto mais meninas e mulheres a gente conseguir orientar, que a gente conseguir observar, que a gente conseguir proteger, mais meninas e mulheres a gente vai conseguir manter na capoeira, que é um esporte, uma atividade cultural e é algo que a gente é absolutamente apaixonadas e queremos nos manter nelas firmes e fortes, mas nem sempre isso é possível. Aqui buscamos tornar possível. Bom, esse foi o episódio de hoje. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Esse é o episódio de uma série de 8 episódios, como eu já falei, que é apoiado aí pela Lei Aldir Blanc do município de Pacatuba. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário, apoie o nosso trabalho e é isso. Caso de sugestões, dúvidas ou parcerias, mande um e-mail para pipocapod@gmail.com. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Ela assina com a mão. Apoio: Secretaria de Cultura de Pacatuba, Política Nacional Aldir Blanc, Ministério da Cultura e Governo Federal. Há ondas no canto esquerdo inferior e no canto direito superior. Surge a logo do Capital Cultural em letras brancas no fundo rosa.